Bom, Robson, e agora que a gente já falou bastante aí, né, sobre várias coisas, até várias partes filosóficas aqui, passando por front-end e tal, documentação de arquitetura, tudo muito legal. Agora na prática, assim, como que vocês organizam isso dentro da GUP, assim, toda essa parte de arquitetura que tu já passou por vários conceitos, já deu aqui também uma pincelada, né, de coisas que vocês fazem, mas mostra pra gente aí como é que vocês fazem hoje. Então, como eu falei no vídeo sobre arquitetura, na GUP a gente não começou na arquitetura ideal e a gente foi evoluindo. Então, acredito que a partir de 2018 ali, a gente começou a enxergar essa necessidade, começou a aplicar, e na minha visão a gente deveria ter começado isso em 2017. Olhando para trás é um pouquinho mais fácil, né? E o que a gente fez? A gente fez essa dinâmica que ela foi um pouco mais recente. A gente fez uma dinâmica que chama Event Storm para a gente definir quais são os contextos da nossa aplicação. Então, basicamente, isso daqui dá para você fazer real, tipo com post-it. Só que como em tempos de pandemia, né, cara, a gente usou uma plataforma online que você cria seus post-its e cola. Então a gente fez essa dinâmica online e funcionou tão bem quanto presencial. Eu diria até que pode ter funcionado até um pouco melhor do que a presencial, porque a ferramenta te dá possibilidades que só com a canetinha e post-it você não consegue. E basicamente nessa discussão a gente levanta o que tem na plataforma, o que tem de funcionalidades e coisas que a gente tem na plataforma, eventos e como que elas se comunicam. A gente levanta tudo e depois a gente agrupa. Por quê? Um dos principais objetivos nossos é deixar os times independentes. Então um time que toca uma parte, toca um contexto, ele possa tocar esse contexto totalmente independente de outros times. Ele não vai precisar mexer em código do outro time. Na hora que ele vai subir isso, ele sobe de forma independente, porque é muito comum na hora que você começa a ter um monolito muito grande, que tudo está dependendo do outro, você mexe numa parte, quebra em outra, ou você vai mexer numa coisa que outro time também é dono, digamos assim, dessa parte, aí você tem que alinhar, e cara, isso perde muita agilidade. Então a gente fez isso para delimitar bem os contextos, delimitar bem quais são as fronteiras que cada time vai atacar, e não necessariamente cada bolinha dessa é um time. Tem contexto que às vezes um time vai tocar 3, 4 contextos desse, tem contextos que são maiores, igual esse de gestão de processo seletivo, então que esse maiorzão aqui, então precisa às vezes de um time só para ele, mas tem contextos menores aqui, que às vezes um time já engloba todos esses contextos. Então a ideia é que os times possam trabalhar todo um fluxo de trabalho, todo um fluxo de negócio dentro desses contextos, e não precise alinhar nada com outros times. Ele vai ter total independência. Eu até às vezes eu brinco que é como se fossem várias mini startups dentro de uma empresa. Então o time vai ter total autonomia com o designer, com Product Manager, com o time, para mudar e evoluir essa parte, esse contexto da plataforma, sem precisar necessariamente alinhar com outros times. E aí, um pouco do que a gente conversou no vídeo sobre arquitetura, de como que a gente se organiza na parte de nessas fronteiras, como que a gente divide as responsabilidades, como é que eu faço para eu não ter dependência do meu banco de dados, como é que eu faço para não importa qual é o framework, como que a gente organizou o código para isso. A gente tem muita influência do DDD, né, e do livro Clean Architecture, e a gente chegou à conclusão, uma das perguntas que às vezes a gente tem que fazer é como que eu delimito, qual que é o meu critério para delimitar. Eu acho que basicamente se uma coisa não é importante, não importa para outra, elas têm que estar delimitadas, elas têm que ter uma fronteira entre elas. Então uma pergunta a minha interface, aí essa interface não entenda como o front-end necessariamente, pode ser uma API, pode ser uma porta TCP, alguma forma do meu serviço comunicar com alguém. Para isso, eu preciso. A regra de negócio. Para a regra de negócio, isso importa? Não. Então eu posso delimitar. Então, mas a regra de negócio importa para a interface. Então, essa setinha, ela aponta para quem precisa conhecer. Então, a rota, a parte de interface precisa conhecer a minha aplicação, as minhas regras de negócio. Então, eu posso criar uma delimitação aqui, porque a minha regra de negócio não precisa saber qual que é a interface. Eu posso ter a mesma regra de negócio para
para uma API REST com JSON, eu posso ter uma mesma regra de negócio renderizando HTML, eu posso ter uma mesma regra de negócio disponível numa porta TCP para alguém comunicar diretamente. Então, para a regra de negócio não importa. Então, a gente pode delimitar uma fronteira ali. E a gente, no Clean Code, no Clean Architecture, ele fala muito ele meio que essas duas coisas, domínio e aplicação, elas ficam juntas. Por quê? A infraestrutura, que é a camada de infraestrutura, que é a camada, aqui é um exemplo de banco de dados, mas poderia ser a camada que consome um serviço externo, é a camada que manda um e-mail, é a camada que salva um vídeo. Por exemplo, a gente tem um vídeo na plataforma que o candidato pode subir, então a camada que pega esse vídeo e salva e faz o transcoding, que usa um serviço de terceiro para fazer isso, essa camada ela tem que ser totalmente isolada do negócio. O negócio para ele não interessa quem que é o banco de dados, quem que é o software que vai fazer o transcoding. O que interessa é que tem um vídeo ali. Então tem que estar uma fronteira delimitada ali. E como a gente usa a gente é muito influenciado também pelo Clean Code, pelo DDD, a gente usa o domínio, e o domínio é a cola entre todas as camadas. Então todas as camadas conhecem e elas se conversam ali, digamos assim, através desse domínio. E esse domínio, nele tem o quê? Tem as entidades de negócio. Entidade, para quem aí é do mundo Java, às vezes a entidade a gente confunde com o model que representa o banco de dados. Mas aqui não, uma entidade é uma entidade de negócio, é uma entidade que representa dados do negócio, independente do banco de dados. Ele representa os dados do negócio. E no domínio também, ele tá as validações, então assim, é obrigatório ter e-mail. Então, isso tá dentro dessa camada de domínio, para ela garantir a integridade dessas entidades. E uma coisa que fica, que a gente coloca dentro do domínio também, são as interfaces de repositório. Porque a minha aplicação, ela comunica com o banco de dados, a minha camada de aplicação, através de uma interface de repositório. Eu não quero que a minha camada de negócio saiba qual é o meu banco de dados. Eu não quero que ele saiba fazer uma query SQL. Eu quero que ela só saiba assim, eu quero todos os candidatos. Então, sei lá, tem um find all. Se é Mongo, se é Postgre, por uma regra de negócio não interessa. Então, ela vai chamar uma interface. E a implementação dessa interface, ela vai estar na camada de infraestrutura. Então, eu vou pegar a minha interface lá, ela tem uma função chamada Find All Candidates, sei lá, por exemplo. Então, eu vou implementar hoje a gente usa o Postgre na GUP, então eu vou pegar e implementar essa função para fazer uma query SQL que vai bater no Postgre e vai retornar todos os candidatos. E se eu tenho uma outra que eu preciso filtrar por e-mail, então eu vou fazer uma função que vai lá, faz a query, vou implementar a interface, e essa função está declarada na interface. E a minha regra de negócio só conhece essa interface e ela recebe por injeção de dependência a implementação de infraestrutura. Por que isso? Se a partir de algum momento eu falar, eu não quero mais usar o Postgre, eu quero usar o DynamoDB da Amazon, ou, sei lá, o MongoDB, eu vou reimplementar só essa interface. Eu vou pegar essa interface e vou reimplementar ela para Mongo. E depois eu vou mudar lá na parte de injeção de dependência e vou injetar uma instância da minha classe que sabe comunicar com o MongoDB. Então, o que você fez aqui? Você isolou. A minha regra de negócio, ela não sabe fazer query. Ela não sabe. E ela não precisa saber, ela não tem que saber. Fazendo isso, você consegue, igual a gente falou no vídeo de arquitetura, postergar algumas decisões. Eu posso postergar minha decisão de banco de dados. Recentemente mesmo, até eu já dei o exemplo do Custom Forms, que é um microserviço que a gente tem aqui na GUP. A gente estava assim, faz mais sentido usar um banco de dados tipo um Mongo, sabe? Pela característica, ou um banco de dados chave-valor, que basicamente ele só vai pegar um item, um índice ali, e vai pegar um documento. Então poderia ser um DynamoDB da Amazon, poderia ser qualquer coisa, um Cassandra, ou enfim, qualquer banco de dados que tenha essa característica. Mas a gente já conhece muito bem o Postgre, a gente já usa o Postgre, a gente já sabe monitorar, já sabe tudo. A gente sabe que em algum momento a gente vai ter que mudar, mas vai ter que adotar algum outro banco de dados. Mas, cara,
a gente está liberando a funcionalidade agora, a gente sabe que o Postgre vai dar conta a princípio, então a gente fez em Postgre, tem uma implementação do repositório dele em Postgre, e a partir do momento que a gente chegar, sei lá, daqui a um ano, falar, cara, já está fazendo sentido a gente mudar por questões de performance e tudo, vamos migrar pro Cassandra, sei lá. E só reimplementar essa funcionalidade, acabou. Essa decisão ficou só para daqui a um ano. Eu não precisei tomar essa decisão agora. Então isso possibilita muitas coisas, e a mesma coisa na camada de interface. Eu posso criar uma API REST, eu posso criar um socket, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que a minha regra de negócio não muda nada. Então, por exemplo, a gente tem casos reais na Gup que a gente tem uma API pública que consome dessa regra de negócio, que é uma API que os usuários, empresas integram com a gente através dessa API pública, e ao mesmo tempo tem o back-end, o BFF, né, para o nosso front-end, que usa essa mesma aplicação, e tem a parte de API privada, porque é a parte que serviços internos da Gup se comunicam. Então eu tenho 3 implementações de interface que usam a mesma regra de negócio. Se eu tivesse com a minha regra de negócio no meu controller, igual muita gente faz, eu estaria totalmente preso a um framework, eu estaria totalmente preso a uma interface ali, um HTTP. Então isso te limita e te não deixa opções abertas. Então outra coisa que é legal também é a arquitetura deixar opções abertas. Então a gente pode hoje escolher se a gente quiser usar... a gente acha que HTTP está muito caro, está consumindo muito, a gente quer abrir uma porta TCP para comunicar direto. Dá para fazer hoje, aproveitando a mesma regra de negócio que já está testada, que já está funcionando, que já está em produção e que a gente já tem confiança. Então é assim que a gente se organizou hoje. Aí trazendo isso um pouco para o mundo real, né, de código. Eu fiz um desenho aqui para tentar tangibilizar, né. Essa pastinha aqui, ela pode ser um serviço, ela pode ser um módulo ou pode ser um container. O container, esse módulo container, a pessoa pode chamar do que ela quiser. Mas isso pode ser um microserviço com vários componentes aqui dentro, e pode ser um módulo, porque eu acho que não necessariamente, pode ser um serviço grande com vários módulos bem definidos, independente entre eles, para que ele virar um microserviço seja uma decisão que você faça na hora que você quiser. E a gente faz de um jeito que cada componente, o Custom Forms é um microserviço, o Candidates é um microserviço, e ele está dentro do mesmo repositório por conveniência. No dia que a gente achar que tem que tirar esse código, jogar para um repositório próprio, fazer um deploy, fazer tudo próprio, a gente consegue, porque ele não tem dependência de nada. Eu posso selecionar o Custom Forms, deletar, que o resto continua funcionando, porque não tem acoplamento entre eles. Então e é assim que a gente organiza. Então vamos entrar no exemplo aqui. Eu tenho um serviço, imagina que seja um serviço candidatos. Aí eu tenho um módulo que é mais específico, um componente aqui que é mais específico para candidate, que vai ter as regras de negócio específicas do candidate. Eu tenho aqui esse Custom Forms. E dentro do Custom Forms, aquelas camadas que a gente tem aqui, ó, interface, aplicação, domínio e infraestrutura, elas têm pastinhas para elas, ó. Na raiz do Custom Forms pode ter o package.json, pode ter todas as coisas que tornam isso, podem tornar isso autossuficiente. Então esse Custom Forms eu posso ter um Docker ali para ele levantar um serviço, eu posso ter uma série de coisas na raiz dele para que ele um dia a gente possa somente tirar, jogar para um outro repositório, dar um npm install e a coisa já está configurada, eu posso fazer um deploy e rodar isso. Então, eles são totalmente independentes. E dentro da camada de aplicação, eu tenho as minhas regras de negócio aqui, aí a gente não tinha definido muito bem isso, mas a gente está tendendo a gente antes tinha uma pastinha de teste, mas a gente acredita que ter o teste aqui fica muito claro. Então, cara, eu tenho um business rule X aqui, aí eu tenho o x.unit.test, então eu sei que é o teste de unidade desse código. Então a gente está colocando os testes na mesma pasta, assim, junto com esse padrão que a gente está mostrando. Então todas as regras de negócio vão estar aqui. Aí eu tenho o domínio, a camada de domínio, que eu tenho uma entidade ali, e tem a validação, toda a validação dos dados ali, para garantir que tenha consistência. Então eu tenho um teste também para essa entidade. E tem a interface, que são só as funções que vão precisar ser implementadas.
E eu tenho a camada de infraestrutura, que aqui tem a implementação dos repositórios que estão aqui na camada de domínio. Eu tenho os models, eu tenho as migrations, eu tenho as configurações que eu preciso para o banco de dados, eu tenho os testes de integração da parte de banco de dados. Então toda a parte de... Aí aqui eu estou falando banco de dados, mas poderia ser o serviço do Google, de Google Maps. Então eu comunico com o Google Maps através da camada de infraestrutura. Porque minha regra de negócio eu não preciso saber que o Google Maps existe. Quem precisa saber é a infraestrutura. Se eu migrar do Google Maps pro software de Maps do Facebook, minha aplicação não precisa saber disso, só a infraestrutura que a gente vai ter que refatorar. Então, apesar daqui eu estar usando o termo banco de dados, qualquer coisa que seja externa que não interessa para mim a regra de negócio e que eu tenha que capturar esse dado, alterar, consumir um serviço, esse tipo de coisa. E a camada de interface, que são as rotas, os controllers, os testes de integração, toda essa parte de exportar tudo que eu tenho dentro desse serviço, dentro desse componente para fora dele, eu coloco na camada de interface. Aí uma coisa legal é que se eu tenho dois componentes, o candidato e o custom forms, se o candidato precisa comunicar com o meu custom forms, a camada de infraestrutura do meu candidato vai chamar a camada de interface do meu custom forms. Então, só para exemplificar um pouco quando a comunicação é interna também dentro desses componentes. Então, acho que é isso. Acho que eu dei um overview aqui, mais ou menos, como é óbvio que dá para ter horas de conversa aqui sobre esse assunto, né? Mas eu queria mostrar um overview, uma coisa bem macro, de que a gente pode até ver alguma forma depois de talvez dar um zoom, mostrar código mesmo, live encoding, como criar um componente do zero. A gente pode pensar nisso, mas o meu objetivo aqui era dar um overview até para as pessoas entenderem a importância da arquitetura e como que lá na GUP, se eu soubesse o que eu sei hoje, lá no começo da GUP, a história teria sido bem diferente. Então, eu acho que quem está começando um projeto agora, começando uma startup, é importante entender esses conceitos, entender que na validação não faz sentido, mas depois que você já tiver uma coisa pré-montada, já vale se desenhar uma bela arquitetura, e uma boa arquitetura para que você possa tomar microserviços. Você não tem que nascer com microserviço, mas você tem que organizar o seu código para a hora que você precisar ter um microserviço, isso seja só uma decisão. Falar assim, beleza, vamos isolar isso daqui no microserviço. Se você tiver tudo acoplado, tudo um emaranhado de código, vai dificultar muito. E a gente sofreu bastante com isso na GUP. E eu acho que essa dica eu queria muito ter ouvido ela 4 anos atrás. Então, achei legal compartilhar com a comunidade esse tema, essas coisas que a gente apanhou um pouquinho aí. E dá para começar os projetos aí com um pouquinho menos de sofrimento que a gente sofreu. Muito bom, Ramos. Bom, quem viu aqui a série, chegou até aqui, né, com certeza várias dicas aí. Eu mesmo já várias coisas aqui que eu peguei de case da GUP, já consigo olhar para outros projetos e conseguir aplicar. Várias dicas mesmo, assim, né, principalmente essas coisas de que, não necessariamente a gente precisa pensar, né, de uma maneira ampla em arquitetura lá no início, né? E uma coisa que o Robson comentou aqui também, que eu acho legal, né, que é tipo, é muito bom a gente poder olhar para um case real, né? Tu falou, se eu tivesse essa mentalidade de agora lá atrás, né? Mas é legal que a gente está trazendo aqui justamente para isso, porque agora, né, as pessoas podem olhar esse conteúdo aqui e pensar, olha só, aqui eu tenho um case real que aconteceu na GUP, eu vou pensar o meu próximo negócio, próximo projeto já com essa mentalidade. Muito legal mesmo. Boa. E aí sobre um pouco front-end, né? Porque vocês devem ter percebido que o meu viés é um pouco mais de back-end. Esses conceitos dão para aplicar em qualquer software. Você pode aplicar no software C++ com um executável que vai gerar um exe, uma DLL ou um executável qualquer plataforma aí que a gente pode ser um Java, pode ser, não importa, pode ser mobile, esses conceitos de arquitetura podem ser aplicados a qualquer software. E isso que eu acho que é o mais legal. E quando você olha, se você organizar de forma parecida o seu mobile, o seu front-end e o seu back-end, vai ser muito mais fácil das pessoas transitarem entre esses mundos, porque já vai estar ali, tá um padrão parecido, e hoje ainda com as possibilidades de usar TypeScript para tudo, né, cara? Você tem o React Native, tem tudo, você vai estar muito familiarizado, você vai fazer mobile, front, back-end,
de uma forma muito mais suave. Então, não, apesar de eu ter focado um pouquinho mais de exemplos de back-end, API e tudo, acho que não são conceitos somente para isso. É muito mais por causa do meu viés de uma pessoa que sempre trabalhou com back-end do que qualquer outra coisa.